Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 18 de janeiro. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, conversamos com o companheiro José Barroncas, de Manaus, que nos fala sobre a situação vivida pela população do Amazonas com a falta de oxigênio nos hospitais e na rede de saúde. Walter Pomar, da direção nacional do PT, comenta os desdobramentos do rápido aprofundamento da crise, os panelaços e a luta pelo impeachment de Bolsonaro. E a companheira Rayane Andrade faz uma crítica sobre a série Bridgerton, em exibição na Netflix. E, gente, começamos a edição de hoje falando sobre a aprovação por parte da Anvisa de duas vacinas para a Covid-19. A chinesa Coronavac, que aqui no Brasil está sendo produzida pelo Instituto Butantan, e a vacina de Oxford e do laboratório AstraZeneca, que aqui no Brasil será produzida pela Fiocruz. A sessão de aprovação, realizada ontem, foi transmitida em diversos lugares. E, imediatamente após a proclamação do resultado unânime, a primeira brasileira foi vacinada com a Coronavac, a enfermeira Mônica Calazans, mulher negra e moradora do bairro de Itaquera, na zona leste de São Paulo. Essa certamente é uma ótima notícia. Agora, mesmo com ela, essa aprovação por parte da Anvisa das duas primeiras vacinas para o Brasil e do papel fundamental que os institutos de pesquisa público e de saúde demonstraram, reforçando a importância do SUS, o anúncio feito ontem foi seguido de uma polarização no debate político entre o ministro da Saúde de Bolsonaro, Eduardo Pazuello, e do governador de São Paulo, João Dória. O Dória montou um imenso palanque para se apresentar cinicamente como o principal responsável pela vacina. E quase que simultaneamente, o ministro da Saúde de Bolsonaro, Pazuello, montou também ali uma coletiva para criticar o que ele caracterizou como, abre aspas, um golpe de marketing, fecha aspas. Agora, as duas cenas são, no fundo, em certa medida, ridículas. Porque, no fim das contas, os responsáveis pela viabilidade da vacina são os profissionais de saúde, são os pesquisadores. Agora, esse fato do Pazuello e do Dória, em especial a conduta do Dória, que foi televisionada pelas principais redes, precisa ser observado com bastante atenção, particularmente pelo efeito que teve em parte da militância de esquerda. Bom, mas primeiro é importante lembrar que até o momento apenas algo em torno de 6 milhões de doses estão disponíveis, uma quantidade que não é suficiente sequer para os profissionais de saúde e os demais membros da chamada fase 1. Ou seja, nós vamos viver dias, semanas e meses em que a demanda por vacina vai crescer e que nós não teremos elas em quantidade suficiente. Em segundo lugar, a luta por um plano efetivo e nacional de vacina não pode parar, muitíssimo pelo contrário. E a cena montada ontem por Dória teve como uma de suas consequências a transferência da percepção por parte de parcela expressiva do povo de que agora a responsabilidade está na mão dos prefeitos e governadores, uma vez que, ora pois, temos vacina. Mas como dito, a história não é essa. Agora, voltando ao ponto sobre o efeito que o palanque de Dória teve para a parte da esquerda, nós precisamos observar que, para além de capitalizar politicamente o lançamento da primeira vacina, todo o esforço feito por ele foi para se colocar como o razoável defensor da ciência contra o bruto negacionista. Um negócio que a gente pode caracterizar como uma tentativa de efeito Mandetta. Vocês lembram dele, né? E bom, desde ontem, as redes sociais, que na sexta e no sábado mobilizaram panelaços pelo impeachment de Bolsonaro, carregaram o Dória para os primeiros lugares. Convenhamos que no ensaio e um indicativo muitíssimo perigoso. É por isso, companheiros e companheiras, que nesse momento
seria fundamental que os partidos políticos e organizações de esquerda estivessem mais preparados para incidir nessa farsesca e nessa falsa polarização que se tentou construir, onde se antagoniza o Dória e o Bolsonaro. Da mesmíssima forma que deveria estar uma outra política que quebrasse a farsa, que é essa disputa entre o Baleia Rossi e o Arthur Lira. E vejam, pesquisa da XP e PESP divulgada hoje e realizada entre os dias 11 e 14 de janeiro, indica uma queda na aprovação de Bolsonaro, um negócio que não acontecia desde julho de 2020. De tal forma, companheiros e companheiros, que a aprovação das vacinas e essa possível mudança na posição de alguns setores populares e também setores médios, precisa ser seguida de uma mudança também na linha política que nesse momento prevalece na maioria dos partidos de esquerda e na maioria do PT. E é justamente sobre esse assunto que a gente vai escutar agora o companheiro Walter Pomar, que é da direção nacional do Partido dos Trabalhadores. Ô Walter, fala aí pra gente, nós tivemos, depois de muito tempo, desde março, abril de 2020, panelaços. Panelaços agora como uma resposta ao rápido aprofundamento da crise, em especial pelo que a gente viu na última quinta e sexta-feira lá em Manaus, no estado do Amazonas. Mas e aí, Walter, na tua opinião, nesse ambiente, como é que fica o fora Bolsonaro? Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo. Pois é, Patrick, para responder ao que você me pergunta, é preciso colocar sobre a mesa um pacotaço de assuntos. Qual é o elemento fundamental? É que há uma piora brutal das condições de vida do povo. E há também um acirramento dos conflitos entre as diferentes facções da classe dominante brasileira. Essas duas coisas apontam para dias, semanas e meses vindouros de crise profunda. O que vai ser o desfecho dessa crise? O desfecho é incerto. Vai depender de qual força política e social conseguirá hegemonizar, seja a interpretação dos acontecimentos, seja a proposta de alternativas. Portanto, um cenário incerto que demanda iniciativas imediatas por parte do campo democrático e popular, por parte da esquerda, por parte do Partido dos Trabalhadores. Iniciativas em torno do quê? Em torno de 6 grandes assuntos. Primeiro assunto, a pandemia, a vacinação, o Sistema Único de Saúde. Só para vocês terem uma ideia, o orçamento proposto pelo Bolsonaro para o ano de 2021 tira mais de 30 bilhões de reais do Sistema Único de Saúde. Não tem vacina para a imensa maioria da população. E o cenário da pandemia é de agravamento acentuado nos próximos dias, semanas e meses. Tema 2. O emprego, os salários, a geração de renda, a proteção social, o auxílio emergencial. Fala-se que nós teríamos uns 14 milhões de desempregados no Brasil. O número real é de 38 milhões de desempregados, pelo menos. Acontece que com a pandemia, tanto no Brasil quanto em outros países da América Latina, diminuiu o número de pessoas que buscam emprego. E, veja que ironia, as estatísticas não medem como desempregado aquele que deixou de buscar emprego. E se nós somarmos os que estão desempregados e buscando emprego e os que gostariam de estar empregados, mas nem buscam mais, nós temos um número de 38 milhões, segundo dados oficiais. Grande parte desses dependia do auxílio emergencial para não passar fome. E interrompendo o auxílio emergencial, essas pessoas serão colocadas em situação de desespero. Tema 3. Nós precisamos interromper a desindustrialização do país. Nós precisamos interromper a transformação do nosso país numa fazenda exportadora de produtos primários. Nós precisamos retomar o desenvolvimento e a reindustrialização do país. E é preciso sinais fortes nesse sentido. Por exemplo, as bancadas de esquerda têm que propor ao Congresso Nacional um projeto de lei que nacionalize a Ford. Não é possível que uma empresa que recebeu dezenas de bilhões de reais de subsídio público ao longo dos anos vá embora do país e a gente fica assistindo isso como se fosse uma chuva, como se fosse um terremoto, como se fosse um evento natural. Tema 4. Nós estamos diante de um governo militar que se apoia não só nas Forças Armadas, mas também nas polícias militares.
Isso não acontece por acaso e isso não sinaliza coisa boa, porque um país em crise galopante, em que um governo se apoia cada vez mais nos militares e nas milícias, significa, mais cedo ou mais tarde, um quadro terrível. Mais terrível, muito mais terrível do que o atual. Neste particular, é preciso atenção para esse projeto que altera o papel, o funcionamento, o lugar das polícias civis e militares em relação aos governos estaduais. Um claro propósito de subordinar o que já é uma máquina de guerra contra o povo, ainda mais às Forças Armadas e ao governo Bolsonaro. Tema 5. A eleição das mesas diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado. Não é possível que a essa altura do campeonato a bancada de senadores do PT esteja apoiando um mesmo senador que é apoiado pelo Bolsonaro à presidência do Senado. E não é possível que na Câmara dos Deputados a bancada do Partido dos Trabalhadores siga apoiando Baleia Rossi sem colocar sobre a mesa a maior medida sanitária que nós temos em mãos, que é iniciar a tramitação de um dos mais de 60 pedidos de impeachment contra o cavernícola que ocupa a presidência da República. E esse é, óbvio, o tema 6. É preciso interromper o governo Bolsonaro imediatamente. O impeachment é um dos caminhos disponíveis para isso. E o impeachment de Bolsonaro tem que ser acompanhado pela recuperação dos direitos políticos de Lula. Esse é o pacote de questões, Patrick, que a gente tem que levar em conta para responder a tua questão. Evidentemente, Patrick e ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo, o tema da pandemia continua sendo um dos temas mais importantes da conjuntura. É um desafio brutal. Ouvi há pouco o ex-ministro Padilha, nosso deputado federal, prevendo que o estado de pandemia deve durar até o primeiro semestre de 2022. Isso significa que, quando a gente fala de medidas emergenciais, nós estamos falando de um horizonte de 18 meses. Lembrando que essa piora que está ocorrendo agora ainda não é o fundo do poço, porque, dado o comportamento sazonal da pandemia, o pior momento ainda está por vir. Sem falar dos casos de reinfecção, sem falar de que a circulação das pessoas prossegue, e isso é um fator decisivo para a contaminação. Sem falar que não há uma política adequada para o combate à pandemia, nem por parte do governo federal, nem por parte da maioria dos governos estaduais e municipais. Acontece que, diferente de 2020, quando a pandemia era uma novidade, hoje parece aquela ameaça já conhecida. As equipes de saúde aprenderam a enfrentar melhor o desafio e há uma terrível, abominável, abjeta naturalização da tragédia, 200 mil compatriotas mortos, por parte de um pedaço da população. E, paradoxalmente, esse clima de naturalização, de o pior já passou, vinha sendo fortalecido pela notícia de que já existiria vacina, ainda que ela não tivesse nem mesmo sido aprovada pela Anvisa até há pouco, e sem que haja vacina em quantidade suficiente para todo mundo. Bom, nesse contexto, vem a tragédia de Manaus. A morte por sufocamento, por falta de oxigênio, por falta de planejamento mínimo por parte dos governos. Esses acontecimentos causaram um choque que parecem ter conseguido, em alguma medida, mudar a percepção social a respeito, com uma implicação política evidente. Voltou com força o movimento a favor do impeachment do cavernícola. Temos que bater panela? Com certeza. Mas temos que mobilizar, colocar povo na rua e demarcar o nosso campo. Temos que defender vacina para todos e para todas. Temos que defender recursos para o Sistema Único de Saúde. Já me referi ao fato de que a proposta de orçamento 2021, enviada pelo governo Bolsonaro ao Congresso, prevê retirar 35 bilhões da saúde. A esquerda tem que defender a proteção dos trabalhadores e das trabalhadoras, daqueles que estão na linha de frente do combate à pandemia, na área da saúde, daqueles que estão em serviços emergenciais e dos trabalhadores em geral, que são obrigados a todo dia se expor ao risco. Temos que vincular isso tudo, essas medidas na área da saúde, à defesa de medidas emergenciais, como, por exemplo, o auxílio, e temos que lutar pelo fim do governo Bolsonaro e pela recuperação dos direitos políticos do companheiro Lula. Não dá para que a esquerda abra mão deste ponto da pauta. Vamos lembrar, ano passado, a quantidade de gente, inclusive de esquerda, inclusive do PT, que dizia que a hora era de defender a vida, não de defender o fora Bolsonaro. E o preço que nós pagamos é que o Bolsonaro passou mais um ano
atentando contra a vida do povo brasileiro. Não podemos cometer esse erro de novo. Não dá para desvincular a luta pela vida da luta pelo fim do governo Bolsonaro. E, além disso, nós temos que ter posição clara sobre o plano de vacinação. Tanto o governo federal quanto governos estaduais conservadores de direita, como é o caso do governo Dória, eles apresentam planos de vacinação que não garantem a vacinação de todo o povo brasileiro e que não levam em consideração as desigualdades brutais que essa pandemia intensificou. O vírus não é democrático. Ele mata mais trabalhadores pobres, negros e negras, mata mais numa região do que noutra, e por isso a vacinação tem que começar onde mais gente morreu. Ela tem que priorizar aqueles setores que são necessários de serem priorizados. E nós temos condição de vacinar todo mundo. O ex-ministro da Saúde, deputado federal Padilha, estava lembrando, ouvi ele falando que o Brasil vacina todo ano 80 milhões de pessoas por conta da vacinação contra a gripe. E que quando houve a H1N1, nós vacinamos mais gente do que os Estados Unidos, porque nós temos estrutura para isso. Nós temos o SUS, portanto nós temos condições. Mas para isso, nós vamos derrotar o governo Bolsonaro, para começo de conversa, e todos aqueles que, em maior ou menor medida, se associam a esse projeto. E para derrotar o governo Bolsonaro, como eu falei e repito, a gente precisa ir além dos panelaços. A gente precisa ir além da mobilização dos setores médios. A gente precisa ir além das defesas do impeachment feita por formadores de opinião e empresas de comunicação que até ontem apoiavam Bolsonaro e que amanhã podem mudar de ideia. Nós temos que colocar em movimento a maior parte do povo brasileiro, que é a maior vítima da pandemia e a maior vítima da política econômica e social adotada pelo governo Bolsonaro. A deterioração dos indicadores econômicos, o crescimento do desemprego, o fim do auxílio emergencial apontam que para uma parte significativa da nossa população, o que vem por aí é uma grande catástrofe. E atenção, o desespero por si só não quer dizer que o campo democrático popular vai se fortalecer. O crescimento das dificuldades, a falta de perspectivas, só vão levar o povão para a esquerda se houver iniciativa política por parte da esquerda. Se houver um conjunto de medidas políticas que demarquem o campo, ofereçam perspectiva, apresentem propostas, por exemplo, no combate à pandemia, mas também, por exemplo, no combate ao desemprego, na questão do auxílio emergencial, na disputa política em geral. É evidente que, para a gente ter êxito nisso, nós vamos ter que derrotar tanto o Bolsonaro quanto a turma do Dória. E cabe sempre recordar, Bolsonaro não é o nosso único inimigo. No campo da direita, tem outros setores que estiveram com Bolsonaro para nos derrotar, mas que não são bolsonaristas raiz, embora possam voltar a apoiar o Bolsonaro se isso for necessário para nos derrotar. Um exemplo disso é o governador Dória, do PSDB de São Paulo, que no momento é quem vem disputando com mais ênfase contra o governo Bolsonaro no campo da direita, tentando capitalizar oportunisticamente a seu favor conquistas de instituições públicas que ele nunca prezou, e escolhendo iniciar a vacinação com pessoas que integram setores sociais que ele nunca respeitou, que ele sempre pisoteou. Apesar disso, não devemos minimizar nem o potencial do Dória, nem o potencial do próprio Bolsonaro. Bolsonaro que já demonstrou saber escapar de situações aparentemente sem saída, contando para poder escapar com a atitude molenga, rebaixada de um setor da esquerda. Repito mais uma vez, ano passado houve um momento em que estavam criadas as condições para nós empurrarmos o Bolsonaro para fora do governo. E, infelizmente, nós tivemos que gastar uma boa parte desse momento convencendo um pedaço da esquerda que fazia parte da luta pela vida, a luta pelo fora Bolsonaro. Isso não pode se repetir agora. É importante, Patrick e ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo, a gente não achar que Bolsonaro é cachorro morto. Não é. Olha a proposta dele de ampliar a autonomia das polícias militares e das polícias civis. Olhem o que está acontecendo no Senado, onde o candidato do Bolsonaro, o Rodrigo Pacheco, do DEM, tem chances de vencer, recebendo o voto dos senadores petistas. Aliás, um parênteses, eu espero que a Comissão Executiva Nacional do PT delibere, na reunião que fará na sexta-feira dessa semana, delibere que a bancada do PT no Senado tem que lançar a candidatura própria,
para disputar a presidência do Senado, que é inaceitável votar no mesmo candidato que Bolsonaro. Outro sinal de que Bolsonaro não é cachorro morto é que no meio desse caos que está o país, a candidatura do Arthur Lira tem chances de ganhar a presidência da Câmara dos Deputados. E a principal candidatura oponente, que é a de Baleia Rossi, não faz do impeachment a sua bandeira principal. Aliás, nem principal nem secundária, porque a posição do Baleia Rossi é igual à do Rodrigo Maia, sentar em cima dos pedidos de impeachment, quando o certo seria dar início imediato, ainda nesta gestão, à tramitação do impeachment. É terrível que, nesse contexto, a bancada do PT na Câmara dos Deputados apoie Baleia Rossi sem colocar como condição para decidir o seu voto no primeiro e no segundo turno a tramitação imediata dos pedidos de impeachment. Muito bem, tudo indica que, de alguma maneira, haverá o fim do recesso do Congresso Nacional. Isso é imprescindível para discutir medidas de enfrentamento à pandemia, de medidas de enfrentamento à crise social, para discutir a nacionalização da Ford e, em especial, para debater o andamento da medida sanitária, intitulada impeachment. Enfim, Patrick, esse é o pacotaço de questões e acho que vale a pena dizer que, como no início de 2020, se criou uma situação política que pode nos permitir interromper esse momento trágico da nossa história. Mas isso só vai acontecer se houver luta. Como a gente falou num documento ano passado, só a luta vai impedir a catástrofe. Só a luta pode acabar com o governo Bolsonaro. Só a luta pode garantir que, se Bolsonaro caia, caia junto com ele seu governo e suas políticas. É essa a minha contribuição para o podcast do Patrick Araújo desse dia 18 de janeiro de 2021. Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. E, gente, desde o episódio de sexta-feira, que a gente tem falado aqui no podcast sobre a situação vivida pela população de Manaus e do estado do Amazonas. Hoje, a gente vai escutar o companheiro José Barroncas, que é militante do PT em Manaus e que falou para a gente sobre como é que está a situação, tanto na cidade quanto no restante do estado. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Sou Barroncas, filiado do PT Amazonas. Estou falando aqui de Manaus e sobre a comoção pelo falecimento ocorrido hoje do companheiro José Carlos Valim, advogado, militante do PT Amazonas e tesoureiro da OAB Amazonas, a quem rendemos as homenagens póstumas e apresentamos os pêsames aos seus familiares. O quadro de saúde no Amazonas é ainda de calamidade. Todo o interior sofre com a falta de oxigênio e o abastecimento em Manaus ainda não se normalizou. Os hospitais continuam necessitados de oxigênio. Há locais em que 5 pacientes têm de compartilhar um mesmo cilindro de oxigênio. E pior, o estrago feito pela falta de oxigênio ainda não foi contabilizado. A cidade continua em lockdown. O comércio de produtos essenciais funciona até às 17h30. Às 19h começa o toque de recolher até às 6 horas do dia seguinte. O estado do Pará fechou a fronteira para os barcos vindos do Amazonas. A Venezuela enviou sua ajuda de oxigênio. O governador do Amazonas, Wilson Lima, apesar de reconhecer que a Venezuela foi o único país que ofereceu ajuda concreta para o estado, não faz menção deste país nas suas falas de agradecimento. O governo venezuelano de Maduro enviou 136 mil litros de oxigênio que vieram em 14 tanques. Apesar do esforço, ainda não é suficiente, porque a demanda por oxigênio ultrapassa o consumo de 110 mil litros de oxigênio por dia. A empresa White Martins só consegue produzir cerca de 70 mil litros dessa demanda. Agora há pouco fomos informados que a Embaixada da China, nesse momento crítico e devido à distância, sinaliza com a mobilização e apoio financeiro. Ao contrário do resto do Brasil, que comemora a autorização emergencial da Anvisa para as vacinas Coronavac e a vacina de Oxford, aqui o ambiente continua preocupante. Filas quilométricas se formam na frente das casas comerciais para a compra de cilindros de oxigênio e muitos chegaram a lavar as frentes das suas casas e a própria rua
com sabão em pó e água sanitária, na tentativa de conter a propagação do vírus da Covid na sua nova variante. Diante do colapso com hospitais sem vagas para receber os pacientes diagnosticados com Covid, uma operação emergencial foi montada com a ajuda dos estados de Goiás, Piauí, Paraíba, Maranhão, Distrito Federal e Rio Grande do Norte, para receber pacientes do Amazonas em estágios iniciais da infecção. Mesmo assim, os casos continuaram aumentando e os hospitais sem capacidade de receber tantas pessoas. A taxa de mortalidade continua muito alta. Só ontem foram enterradas 148 pessoas e no sábado foram 202. Neste domingo, o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas fez uma reunião de emergência com os órgãos de controle de conta, procuradores estaduais, federais e do trabalho, defensores públicos e representante dos governos estadual e municipal, e com o representante da empresa White Martins, a fornecedora de oxigênio. Como resultado, foi criada uma página oficial na internet para que as pessoas possam acompanhar o controle de oxigênio nas unidades de saúde do Estado. Por esse site ficarão disponíveis dados atualizados de autonomia de oxigênio por unidade, demanda, controle de oxigênio e cilindros e análises por município. Essas informações serão inseridas diariamente. Como se vê, o Amazonas estava vivendo um grande pandemônio cujas informações não estavam sendo repassadas para os órgãos de controle. Faltava transparência. Agora, vamos esperar que os responsáveis por este crime respondam na justiça por suas irresponsabilidades. É caso, inclusive, para o Tribunal Penal Internacional, já que há elementos suficientes de que houve crime contra a humanidade. Valeu, Barroncas. Obrigado, companheiro. E, pessoal, essa é a nossa terceira edição do podcast nesse ano de 2021. Como a gente tinha comentado, assim que nós retornamos, a gente vai tentar, a cada episódio, fazer aqui alguma sugestão de filme, série, um comentário cultural. A gente volta hoje com a companheira Raiane Andrade, que na segunda passada tinha comentado em relação ao novo filme da Pixar, o Soul. E a Rai hoje comenta pra gente, faz uma análise e uma crítica da série Bridgerton, que está em exibição na Netflix. Rai, conta pra gente que questões e que aspectos tu destaca dessa série. Oi, Patrick. Oi, ouvintes do podcast A Esperança Vermelha. Quem fala aqui é a Rai. E eu tô aqui para comentar um pouquinho sobre a série do momento, que é Bridgerton. Então, meu povo, já para começar a conversa, né? Eu acho que Bridgerton entra em mais uma das séries que, de tanto tentarem ser antirracistas, dão a curva e acabam reproduzindo justamente estereótipos racistas. E sim, ouvintes desse estimado podcast, eu sei que tem a assinatura da Shonda Land, da Shonda Rhimes, nessa produção da Netflix, que tá bombando aí como um dos mais assistidos, né? Bom, em linhas gerais, Bridgerton é uma fantasia que se passa na Inglaterra de 1800, onde, por força do amor, houve o apaziguamento das relações raciais. O rei branco casou com uma rainha negra e esse amor salvou a sociedade da época. A despeito de, obviamente, ser muito fantasioso, de trazer uma ideia bastante complicada, eu acho que Bridgerton, do ponto de vista narrativo, é muito fraco. É um Gossip Girl em um ambiente fantasioso, onde a questão monárquica ainda estava bombando. Eu acho que a série tem muitos problemas, porque ela é mais uma dessas produções cinematográficas que tenta recuperar e lustrar, tirar a poeira e apagar os ossos do que foram os regimes monárquicos. É quase como se fosse uma frivolidade. Então, a vida dessas pessoas que era centrada nos aspectos sociais e aquela fofocaiagem toda, dá um espírito quase como um indolor dessas monarquias, o que eu acho absolutamente reprovável. A história é muito fraca, ela tem uma personagem central que posa de Isabel, ela que vai salvar a princesa negra que aparece, que é uma das poucas que tem uma história trágica, não por acaso. A menina engravida
e ela é empurrada, né, para arranjar um casamento. As cenas absolutamente abertamente racistas. Ela faz uma tentativa de aborto e depois é a protagonista que vai tentar render esta alma perdida dessa menina negra. E para além disso, você tem outros personagens que eu acho absolutamente problemáticos, e um deles é justamente o Duque de Hastings, que é belíssimo, né? Ninguém aqui tá, né, obviamente, tirando os olhos da cara para perceber que o rapaz é realmente muito bonito, mas a sua performance na série é absolutamente uma reprodução do que é o estereótipo da hipersexualização dos homens negros. O Duque de Hastings, quando casa com a protagonista, se converte em uma máquina compulsória de sexo, e isso me deixou muito incomodada ao longo da série. Bom, eu acho que a gente tem que ver Bridgerton para além do seu sucesso imediato e tentar perceber como que esse discurso das representatividades vazias podem tentar reabilitar modos de produção e processos políticos que nos colocaram nas situações de desigualdade que estamos. Como eu não sou muito fã de filme de princesa, realmente é uma narrativa que não cola para mim. Acho que a Shonda erra muito nessa série. Acho que é muito complicado fazer esse tipo de associação, especialmente no período que nós estamos. Então é importante ver Bridgerton não com um olhar liberal do lugar de fala, mas sim com uma crítica proveniente do protagonismo político, que de fato não há na série. Então, se vocês querem ter suas próprias opiniões, a série está lá no Netflix, disponível, né, para quem tem acesso ao streaming. É isso, Patrick, muito obrigada. E vamos até o nosso próximo comentário. Vamos ver o que Bridgerton vai trazer para nós na segunda temporada. Valeu, Rai. Obrigado, companheira. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, A Esperança Vermelha. Como vocês sabem, é totalmente produzido por meio de troca de áudios de WhatsApp com militantes do PT e da esquerda espalhados por todo o país. E terminamos a edição de hoje convidando mais uma vez cada um e cada uma a acessar o site da ELAP, a Escola Latino-Americana de História e Política, e conhecer os cursos ofertados nesse mês de janeiro. Hoje mesmo, segunda-feira, tem início um novo módulo do curso História da Luta pelo Socialismo no Mundo e no Brasil, com aulas de hoje até sexta-feira sobre o debate sobre o socialismo no Brasil e no mundo e em 2020, com Walter Pomar, a luta pelo socialismo no mundo, a luta pelo socialismo no Brasil, petismo e socialismo, a luta pelo socialismo no século XXI, com os demais professores Lúcio Magalhães, Suelen Gonçalves e Daniel Valença. Vale muito a pena conferir. Está disponível no site da ELAP para todo mundo. Saudações petistas, uma semana de luta e até mais.